Fala galera, beleza? Já faz bastante tempo que eu tenho tentado aprender sempre mais sobre tênis de mesa e eu ouvi bastante sobre o booster, né? Que o booster faz a diferença, que todo mundo usa booster e tal, não sei o quê. E eu sempre fiquei pensando sobre isso, se isso realmente geraria uma vantagem tão grande assim e tudo mais, mas nunca tive a oportunidade. Até que eu consegui combinar com um amigo meu, o Tony, tá aí o canal dele aí embaixo caso vocês queiram ver, e eu pedi para ele fazer para mim. Então eu peguei duas borrachas idênticas, no mesmo estado, uma com booster e a outra não. Vou colar na minha raquete, uma de cada lado, e a gente vai ver direto teste na mesa, na prática. Então é isso, bora. Antes de mostrar o teste, deixa eu explicar mais ou menos aqui em um minuto o que é o booster em si. Basicamente, galera, o booster é um óleo que ele é usado para expandir a esponja, né? Ou seja, deixar a borracha ali mais esticada, no caso. E aí, com isso, teoricamente, gerar mais potência no top sheet, no caso. Tem várias maneiras de se fazer isso, mas a mais comum, no caso, é a pessoa colocar uma camada de cola e aí depois jogar uma camada de booster, ou duas ou três, não sei, por cima dessa primeira camada de cola. Depois que ela seca, aí a pessoa passa mais uma camada de cola por cima e aí sim vai colar na madeira. Como vocês podem ver, a borracha chega a ficar bem esticada, né? Ela chega a envergar de tanto que ela estica. Bom, então o booster é isso, é um expansor ali da borracha, né? Ele age de maneira a expandir ali a borracha, a esponja, e deixar ela com uma tensão maior, fazendo com que gere uma explosão maior na hora do contato com a bolinha. Outra coisa é que há um tempo de espera, as pessoas têm que geralmente esperar, tem gente que espera 24 horas ou mais para que o booster haja no material. E, e o mais louco, galera, é que o booster ele é proibido, cara. Então, se realmente todo mundo usa, como eu escuto bastante falar, principalmente na parte ali dos profissionais, é, alguma coisa deve ser feita sobre isso, né? Eu acredito, já que ele é proibido. Deixa a opinião aí de vocês sobre isso. Gostaria bastante de ver a opinião aí de vocês nos comentários. Então é isso, galera. Já estamos na mesa aqui. Eu vou fazer o teste direto com as duas. De um lado, a borracha com booster e do outro lado, sem booster. Começando com a borracha sem booster e depois alterando para a que está boostada. Eu conheço bastante a borracha, galera. Então é uma borracha bem de controle, né? Uma borracha intermediária da Butterfly. Então ajuda bastante. Eu vou passar direto aqui para a parte que já está boostada. A primeira coisa aqui que dá para perceber é o barulho, né? O som mudou e parece que ela tem menos tempo também, aquele dwell time que fala, né? Ou seja, parece que ela fica menos tempo em contato com a borracha. Tem algum tipo de explosão aí mais rápido. Essa é a impressão que deu. Outra coisa que dá para perceber também é que ela é um pouco mais difícil de controlar, como ela explode mais rapidamente, né? Outra parte que eu tô curioso agora é para ver, porque isso deve influenciar bastante no bloqueio também, né? Geralmente para bloquear as madeiras, as borrachas, né, que são mais macias e mais lentas são melhores. Então com a vermelha aqui eu consigo bloquear, eu acredito que seja muito mais fácil do que com a outra. Aqui ele já fala, né?
quem estava treinando comigo lá falou que sentiu que o bloqueio com a borracha boostada é muito mais rápido. Vou tentar fazer um pouquinho de backhand aqui, né? É, mas para esse tipo de back, né? E no meu nível, ou seja, como eu comecei a aprender agora esse backhand, aí eu acho que geralmente a borracha mais lenta, mais macia é melhor. Me ajuda a controlar mais. Mas mesmo assim, eu vou tentar aqui com a borracha boostada. Agora eu pedi aqui pro colega usar a madeira e eu vou tentar bloquear e vejo se no bloqueio eu consigo perceber a diferença entre as duas. Vamos lá. Dá pra perceber facilmente a diferença entre as duas aqui. Essa aqui é muito mais rápida mesmo, acelera bem mais a bola. Agora, galera, eu vou jogar dois setzinhos aqui, um com cada borracha, uma com a que tá boostada e a outra sem. E aí depois deixo aqui os melhores lances e comento no final. Depois de testar as duas borrachas na mesma madeira, uma com booster e a outra sem, né? Eu já cheguei basicamente a uma conclusão. O booster faz diferença, cara, isso aí eu não tenho dúvida. Principalmente na velocidade e na potência. Basicamente a associação que eu faço é, é como colocar um carro super potente, né, na mão de um motorista iniciante. Entendeu? Não adianta. Pode dar o melhor motor para ele. Ele vai andar mais rápido, mas vai ter uma chance grande também de sair da pista, né? Então, não sei até onde isso é uma vantagem. A bola sai com outra energia, sabe? Tu sente na mão ali e tu percebe a velocidade na mesa. Bom, pra mim, gente, eu vou continuar sem. Não porque não funciona, funciona. A raquete fica muito mais rápida. Vocês viram aí no vídeo, né? É notável, dá pra ver fácil a diferença. Mas primeiro, não é legal, né? É ilegal. Então, pra mim, isso aí já é 100% de reprovação. E além do que, ela gera uma vantagem em velocidade, mas talvez desvantagem para outras coisas, né? Como bloqueio, o controle ali e tal. Então, para mim, nunca vou usar isso aí.
Agora, se você não vai jogar torneios e tal, competições oficiais, e você quer botar ali para testar, ainda assim eu acho que tem que pensar bastante, cara. Se você é iniciante, intermediário, na minha opinião, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Fica mais difícil de você controlar a bola, entendeu? Ela explode bastante, sai com bastante velocidade, mas velocidade sem controle, né, é inútil, na minha opinião. Então ela realmente é muito vantajosa na mão de quem tem a técnica boa para tentar ali tirar o máximo dela. E vocês aí, já usaram booster? Me contem aí nos comentários. Tô, tô curioso aí para saber o que vocês acham sobre esse tema. Se esse vídeo aí ajudou você de alguma forma, deixa o like, faz o seu comentário aí, escreve alguma coisa, se puder, hype o canal. E isso aí dá vontade, né, da animação para que a gente continue fazendo vídeos aqui, beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!